got you in my sight. I keep all the words you said to me. I'll get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 5 de fevereiro de 2023. Separei pra essa rodada 9 jogos e no final do vídeo vou estar deixando um bilhete pronto pra vocês, tá show? Antes de mais nada aí já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho logo do lado ali pra você receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui no canal e deixa seu like no vídeo aí que também é muito importante, tá galera? O seu like ele fortalece demais no trabalho que eu ofereço pra vocês e também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas no YouTube, então mete o dedão no like aí que é muito importante. E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei para essa rodada de domingo são esses jogos aqui, né? A grade tá excelente. A gente vai começar falando do primeiro jogo, o jogo que acontece de manhã, né? Vamos ter aqui campeonato holandês, primeira divisão, jogaço aqui entre Feyenoord, jogando em casa, contra o PSV. Jogo 10h30 da manhã, e a gente vai ver na classificação que o Feyenoord é líder do campeonato de forma isolada, né? Tem 42 pontos. O Alkmaar que empatou duas aí, acabou dando oportunidade aí do Feyenoord chegar a 4 pontos de vantagem, né? Poderia ter diminuído um pouco isso daí, né? Poderia até ter passado, né? E jogaria a pressão que o Feyenoord, né? Se tivesse o Alkmaar vencido esse jogo fora de casa contra o Volendam. Mas não é um jogo tão fácil assim. E o Feyenoord, que não tem nada a ver com isso, agradece, porém vai pegar uma pedreira, né? Vai pegar o PSV, que está em terceiro lugar aqui, com 38 pontos. PSV vencendo, por exemplo, vai a 41. Então já embola de vez essa parte de cima aqui da tabela. O Ajax também vai jogar, se vencer, vai a 40. Então fica tudo embolado, né? Fica aqui o campeonato na parte de cima aberto, né? A gente vai ver aqui no confronto direto, galera, entre essas duas equipes, a gente vai ter um equilíbrio muito grande, né? Uma vitória do PSV, 2 vitórias do Feyenoord e 2 empates, né? Jogando em casa, o Feyenoord acaba tendo um pouco de favoritismo nesse confronto direto, né? 3 vitórias do Feyenoord, 1 vitória do PSV e um empate aí quando o Feyenoord joga em casa, né? Dos últimos 10 jogos aí, o Feyenoord jogando em casa aí, 8 vitórias e 2 empates, não perdeu ainda, né? Nesses últimos 10 jogos. E o PSV, por sua vez, jogando fora de casa aí, tem 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? A campanha é boa também jogando fora do seu território. A gente vai ver na classificação aqui que são duas equipes aí muito ofensivas, né? Duas equipes que têm um ataque bem efetivo. E nesse confronto aqui, como vale muita coisa, né? Especialmente pro Feyenoord que joga em casa aí, pode aumentar a vantagem pro segundo colocado, e do PSV que pode encostar no líder, que é esse confronto direto, né? Então vai ser um jogo excelente pra gente assistir gol das duas equipes, tá? Então a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam. Grande oportunidade de assistir gol das duas equipes. Segunda opção também muito boa é o mais de 2,5 gols, tá? Jogo muito interessante aí para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato Português, Liga Portugal. Vamos ter o jogo aqui entre Braga e Famalicão. Jogo 12h30, jogo na casa do Braga. Na classificação a gente vai ver que o Braga está em terceiro lugar, né? Tem 2 jogos a menos aqui, por exemplo, do que o Benfica, mas mesmo assim são 13 pontos de vantagem, então pode diminuir, mas mesmo assim vai ficar bem distante aí do Benfica. Mas o time vai em busca dessa vitória para poder pegar pelo menos a segunda posição, que atualmente é do Porto, né? Porto que está com 42 pontos, o Braga vencendo vai a 43, né? E o Braga jogando em casa aí é uma equipe muito forte, é uma equipe que quando joga no seu território aí não costuma perder muito, né? A gente vai ver aqui que são 5 vitórias, um empate e 2 derrotas apenas, né? Uma derrota pro Casa Pia, que foi uma zebra, e uma vitória pro Chaves, que também foi uma zebra, né? Querendo ou não, essas únicas 2 derrotas aí foi, assim, contra equipes, assim, teoricamente bem fracas. O Famalicão, por sua vez, jogando fora de casa aí não tem a campanha nada legal, né? Uma vitória, 2 empates, 6 derrotas. Na classificação geral aí, o Famalicão tá aqui no meio da tabela para baixo, né? 12º lugar, com 21 pontos apenas. E com isso, galera, a gente vai ter favoritismo total aqui pro time do Braga vencer, né? Se a gente for puxar aqui no confronto direto, a gente vê que tem um pouco de equilíbrio, mas pelo momento aí que o Braga tá vivendo, tem favoritismo total para vencer esse jogo. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, pro Braga vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pode estar pegando mais de 1,5 gols na partida, que também é excelente. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, Superliga da Suíça, né? Vamos ter aqui o campeonato da Suíça, jogo entre Luzerne, jogando em casa, contra o Young Boys, né? Essa boa equipe do Young Boys. Jogo que acontece 12h30. Na classificação aqui a gente vai ver que o Young Boys é líder do campeonato de forma isolada, né? Tá fazendo uma campanha excepcional, né? 12 vitórias, 5 empates e 1 derrota apenas. 42 gols marcados, 11 gols sofridos. Enquanto o Luzerne tá em quinto lugar aqui, com 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. 29 gols marcados, 28 gols sofridos, né? Uma equipe que marca bastante gols, mas também sofre bastante gols.
jogos e tem 24 pontos somados até o momento, né? No confronto direto aqui a gente vê que tem um pouquinho de equilíbrio, mas nos jogos mais recentes aí o Young Boys se deu melhor, né? Venceu fora de casa por 2-1 e venceu por 3-0 aí no jogo mais recente, que foi em novembro do ano passado, né? 4 meses atrás aí, mais ou menos. E nos outros jogos aqui, né? Nos outros 3 jogos sempre empatando, né? 1-1, 2-2, 2-2. Então, assim, é um jogo interessante para gols, né? Se a gente for parar para pensar aqui, é um jogo bem interessante para gols. O ambos marcam aqui, por exemplo, tá com a odd de 1,53. O mais de 2 gols e meio aqui, por exemplo, tá 1,62. Ou seja, são odds muito bem consideráveis aqui para esse confronto. E eu particularmente acredito que a gente vai ter chance aí de assistir 3 gols ou mais nesse jogo e também gols das duas equipes. Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 2 gols e meio na partida. Segunda opção que a gente pode estar pegando aqui é o ambos marcam, que também é uma ótima opção, tá? Placar para esse jogo vou estar arriscando 3-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato Alemão, Bundesliga, jogo entre Wolfsburg contra Bayern de Munique, jogo 1h30 da tarde, o jogo vai ser na casa do Wolfsburg. O Wolfsburg que está fazendo a campanha razoável, né, até o momento, né, vem de uma sequência muito boa, né, de 4 vitórias, aí quebrou essa sequência aqui contra o Werder Bremen, né, perdeu, mas vinha de uma sequência muito boa, né, venceu o Dortmund, venceu o Hoffenheim, venceu o Freiburg e venceu o Hertha Berlim, né, 2 goleadas, né, contra o Freiburg e contra o Hertha Berlim, né, 5-0 e 6-0. Então é uma equipe ofensiva, né, uma equipe que tem um ataque efetivo, né? Tanto é que se a gente for puxar aqui, são 36 gols marcados e 22 gols sofridos, né? A equipe tem 29 pontos até o momento, né? Tá em 7º lugar e vai enfrentar o vice-líder, né? Que atualmente agora quem é o líder é a União Berlim, com a vitória desse sábado, né? Pegou a liderança, então passou 2 pontos aí. O time do Bayern de Munique vem de 3 empates seguidos, né? Então, assim, o Bayern de Munique vai em busca dessa vitória fora de casa para reassumir a liderança, só que não vai ter moleza pela frente, né? Esse time do Wolfsburg é uma equipe bem chata. No confronto direto a gente vê que tem favoritismo total, né, pro time aqui do Bayern de Munique, mas como a gente tá falando de temporada 2023 e de momento, acredito aí que vai ser um jogo aí bem complicado pro Bayern de Munique, tá? Primeira opção que a gente vai estar pegando aqui, galera, mais de 2 gols e meio na partida, jogo excelente para 3 gols ou mais. Segunda opção também que é muito boa, o ambos marcam. O ambos marcam aqui também é muito interessante, tá? São 2 opções aí que, na minha opinião, as duas estão ali com o mesmo nível de porcentagem de acerto, tá? O ambos marcam e mais de 2 gols e meio aí são excelentes para esse confronto. Placar para esse jogo aqui eu vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter Campeonato Inglês Premier League, vamos ter um clássico aqui, né, o Tottenham jogando em casa contra o Manchester City, jogo que acontece 1h30 da tarde, né, esse jogo aí vai ser muito importante pro Manchester City, galera, porque o Arsenal empatou, né, perdeu na verdade, né, perdeu pro Everton, né, Everton que vem de uma sequência horrível e conseguiu ganhar do Arsenal, que é líder do campeonato, né, e com isso aí o Manchester City pode ter aí a possibilidade de diminuir um pouco essa vantagem. Tá certo que o time vai ficar com um jogo a mais, né, já que o Arsenal tem 20, o Manchester City tem 20 jogos, né, vai fazer o seu jogo 21 contra o Tottenham nessa rodada de domingo, então vai ficar com um jogo a menos, a mais na verdade, né, só que joga pressão total aqui pro time do Arsenal, que vai ter que vencer o próximo jogo aí, que é contra o Brentford, que é uma equipe chata demais, tá? E o Tottenham, por sua vez, está em 5º lugar, né, se vencer esse jogo vai continuar na mesma posição, não vai mudar nada, vai continuar aqui em 5º lugar, e a equipe já tem 21 partidas, né, completadas, então assim, se a gente for parar para pensar aqui, é um jogo muito mais importante pro Manchester City do que pro próprio Tottenham, né, lógico que o Tottenham tem esse desejo aí de disputar aqui para ficar entre os 4 primeiros para garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, mas o time vencendo aí não consegue entrar aqui nesse G4 de jeito nenhum, e o Manchester City pode entrar na briga aí pela liderança do campeonato, então eu acredito que o City aqui acaba tendo um pouquinho de favoritismo. A princípio, galera, a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica fora vence com empate anula, tá? Manchester City para vencer com empate anula é bem interessante. Segunda opção que a gente pode estar pegando é mais de 2 gols e meio na partida, tá? Acredito que vai ser jogo interessante para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo vou estar arriscando 3-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter Real Sociedad jogando em casa contra o time do Valladolid. Jogo que acontece 2h30 da tarde, né? A gente vai ver na classificação aqui que a Real Sociedad vai fazendo uma campanha muito boa, né? Nesse exato momento está em 3º lugar aqui com 39 pontos. No último jogo aí conseguiu arrancar um empatezinho fora de casa contra o Real Madrid, que foi excelente, né? Por sinal, né? O time vinha de 4 vitórias seguidas aqui, né? Aí teve esse tropeço entre aspas, né? Esse empate contra o time do Real Madrid, né? Mas a equipe continua aqui na parte de cima da tabela aqui brigando
brigando firme e forte, né? Então acredito aí que vai ser um jogo muito bom aí para a Real Sociedad conseguir essa vitória. Ainda mais que vai pegar aqui o time do Valladolid que tá beirando a zona do rebaixamento, né? Vindo de uma sequência de 4 derrotas seguidas, aí quebrou essa sequência contra o Valência que tá muito mal também, conseguiu vencer o Valência por 1-0, deu uma respirada e saiu da zona do rebaixamento, mas tá apenas um ponto aqui à frente do Cádiz, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tá? Esse jogo aqui, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica Casa Vence, para a Real Sociedad vencer esse jogo. Segunda opção que a gente pode estar pegando é o mais de um gol e meio na partida, acredito que é jogo bom, para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-0 Casa. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter Campeonato Português, Liga Portugal, jogo entre Porto contra Vizela, jogo que acontece 3 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Porto. Na classificação aqui a gente vai ver que o Porto está em segundo lugar com 42 pontos, né? A situação está bem complicada, né? Porque são 11 pontos de diferença aí pro Benfica, que é o líder do campeonato. Porém, o Porto tem 2 jogos a menos, né? Vai completar o jogo 19 contra o Vizela nessa rodada de domingo e vai ficar faltando aí um jogo que foi adiado, né? Então vai ficar com um jogo a menos do que o Benfica, mas mesmo assim tá numa situação aí bem complicada aí para poder pegar essa liderança, né? Lógico que tem que fazer o serviço de casa aí e torcer para um tropeço do Benfica, que não tem tropeçado por sinal, né? Mas a princípio aqui a gente vai ter grande favoritismo aí do Porto para vencer essa partida. Vai pegar o Vizela que tá aqui em 9º lugar, né? No meio da tabela com 24 pontos. Venceu 7, empatou 3 e perdeu 8. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vê que o Porto tem favoritismo total, né? Dos últimos 5 jogos venceu os 5. E com isso aí a gente vai ter favoritismo total pro Porto vencer esse jogo, né? Então nossa primeira opção aqui, a gente vai com a dica Casa Vence, né? Pro Porto vencer esse jogo. Segunda opção também muito boa aqui é o mais de 2 gols e meio. Acredito que é jogo excelente para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo vou estar arriscando 3-0 Casa, 3-0 pro Porto. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter um clássico italiano, né? Vamos ter aqui Série A da Itália, jogo entre Inter de Milão contra o Milan, jogo que acontece 4h45 da tarde, o jogo vai ser na casa do Milan não, né? Da Inter, né? Que é o mesmo estádio, né? Que é o Giuseppe Meazza, né? Que é o San Siro, então é o mesmo estádio. A gente vai ter aí a Inter tendo a oportunidade aí de vencer essa partida e diminuir um pouco a vantagem aí para o líder, que é o Napoli, né? Atualmente o Napoli está com 13 pontos de vantagem, pode diminuir para 10. Assim, vai ficar bem distante do mesmo jeito, mas o time vai se mantendo pelo menos aqui no G4, que é o mais importante a princípio, né? O Milan, por sua vez, aí vem de 4 tropeços seguidos, né? Empatou em casa contra a Roma, empatou fora de casa contra o Lecce, perdeu o Palazzo por 4-0 e perdeu o último jogo pro Sassuolo por 5-2, uma goleada, né? Então, assim, eu particularmente acredito muito aí no favoritismo da Inter para vencer esse jogo, e também vamos ter chance aí de assistir uma partida com 2 gols ou mais, já que o time do Milan aí tá com o setor defensivo aí bem fraquinho, tá? Tem vacilado bastante aí esse setor defensivo do Milan. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, galera, a gente vê que tem um equilíbrio total, né? 2 vitórias da Inter, 2 vitórias do Milan e 1 empate, né? Mas como a gente tá falando de momento, o momento da Inter de Milão é bem melhor do que o time do Milan, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica Casa Vence com empate anula. Ou seja, Inter de Milão para vencer com empate anula aqui é uma primeira opção bem interessante. Segunda opção, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida, que também é muito bom, né? Como eu falei, o setor defensivo do Milan tá bem fraquinho, então grande chance de bater 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Casa. Agora vamos pro nosso último jogo, Campeonato Carioca Taça Guanabara, jogo entre Fluminense e Audax, jogo 6 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Fluminense, né? Vai ser no Maracanã. E o Fluminense que precisa mais do que nunca dessa vitória, né? O time vem de 2 tropeços aí, na verdade 3, né? Empatou aqui em casa contra o Boa Vista, perdeu o clássico pro Botafogo e no último jogo perdeu pro Volta Redonda, que vai fazer uma campanha muito boa por sinal, né? O time do Fluminense aí vencendo esse jogo vai a 13 pontos, então querendo ou não aí já fica um pouco mais tranquilo, né? Respira um pouco. E o Audax, por sua vez, tá aqui com 6 pontos. Né, tá brigando por fora, mas se vencer esse jogo já começa a encostar também, né? Então o Fluminense é vencer ou vencer esse confronto, né? Se a gente for puxar o confronto direto aqui, o Fluminense venceu as únicas 3 partidas que a gente encontrou aqui, né? Nesse confronto direto aqui, 3 jogos e 3 vitórias. E acredito que nesse jogo aí de domingo, o Fluminense não vai decepcionar diante de sua torcida, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica Casa Vence, pro Fluminense vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega aqui mais de um gol e meio na partida. Acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-0 Casa, 2-0 pro Fluminense. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o nosso bilhete pronto, que é esse daqui, ó.
Então, galera, vamos pro nosso bilhete dessa rodada de domingo. Antes da gente falar aqui do bilhete dessa rodada, galera, eu quero deixar uma sugestão, né, uma dica aí pra vocês, né? Fiz esse bilhete aqui, separei essa tripla, né? Mas vocês podem estar criando seu próprio bilhete também e vocês podem modificar esse bilhete, né? Por exemplo, não gostei aqui da vitória do Fluminense, não gostei do jogo aqui do Young Boys aqui. Você pode estar modificando por outro palpite, né? Nessa rodada de domingo, por exemplo, eu deixei 9 palpites, então você tem opções aí pra poder criar seu próprio bilhete ou até mesmo pra modificar algum jogo desse aqui que você não achou interessante, tá? E a segunda dica também que é interessante é para você que tem alguma casa de aposta aí que você utiliza e tem a opção de encerrar a aposta, por exemplo, até os 2 primeiros jogos aqui só tá faltando a vitória do Fluminense. Aí a casa de aposta tá te oferecendo um retorno ali, né, um lucro ali bem expressivo, né? Lógico que não vai ser o total, né, mas vai ser um lucro bem expressivo. Se ela tiver voltando aí uns 80% do seu lucro, eu recomendo encerrar, entendeu? Para você não correr risco de acabar perdendo tudo, tá? Então fica essas dicas aí para vocês aí e bom proveito. E vamos ao que interessa aqui, né? Nosso bilhete dessa rodada a gente pegou 3 jogos, né? O primeiro aqui, campeonato da Suíça, né? Lucerne contra o Young Boys. Colocamos mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo do bilhete, o jogo do campeonato alemão, Bundesliga, jogo entre Wolfsburg contra Bayern de Munique. Colocamos aqui mais de 2 gols e meio na partida. E o jogo do campeonato carioca, Taça Guanabara, Fluminense contra Audax, colocamos vitória do Fluminense. Esse bilhete gerou uma odd final, galera, de 2,13. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$213,38. Esse bilhete acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Enfim, galera, espero que tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e que possa ser aí um domingo muito abençoado de muito lucros para todos vocês, tá show? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, valeu. Fui!